artista Andrea Sorrentino está sendo alvo assim, de muita crítica no meio dos quadrinhos por talvez estar misturando a sua arte original com algumas artes feitas por inteligência artificial. Será que isso é realmente um problema? Será que isso incomoda vocês? Vamos discutir sobre isso. Ele é um artista que já está amplamente conhecido, já trabalhou tanto para a Marvel quanto para a DC, né? Na Marvel ele trabalhou com os X-Men, principalmente, mas ele realmente bombou quando ele foi para a DC Comics e começou, junto com o Jeff Lemire, a fazer o Arqueiro Verde. Então, o run dele no Arqueiro Verde com o Jeff Lemire tornou o nome do Sorrentino, assim, amplamente conhecido, né? É um run bem legal, colorizado pelo Maiolo, inclusive, também. Nossa, tem cores maravilhosas. E o cara sempre mostrou assim, uma qualidade muito grande nos desenhos dele. No começo, me incomodava um pouco, viu, Creed? Porque ele me lembrava muito o Jay Lee. Não é o Jay Lee, mas o Jay Lee, que é outro artista que também brinca bastante com o contraste do preto escuro. Eles são muito similares, mas o Sorrentino, aos poucos, foi ganhando um espaço aí no meu coração. Aí. Só que esse último trabalho dele, né, que é o Smile... Como é que é? The Killer Smile Man. Eu acho que é esse o nome, né? Que tá contando a origem do Coringa dentro do selo Black Label lá fora. Ainda sem previsão para lançar aqui, mas sabe que hora mais, hora menos vai chegar aqui, ainda mais com essa polêmica toda. As pessoas que começaram a ler, começaram a notar que a arte tinha alguns sinais ali, algumas coisas bem diferentes do que o Sorrentino costuma utilizar, né? Talvez demonstrando que ele tá usando nessa edição inteligência artificial. O Creed, antes de a gente passar por alguns exemplos que a galera notou lá fora do que pode ser a inteligência artificial, eu queria saber de você, é um problema para você a inteligência artificial nos quadrinhos, Creed? Se é um problema, por que é um problema? Olha, a questão aqui é o seguinte, né? Só fazer uma correção, Márcio. Esse The Killing Smile era uma história que ele já fez com o Jeff Lemire há um tempo. Na verdade, a acusação parece que foi sobre o run que ele estava fazendo com o Chip Zdarsky na série do Batman, que é o Coringa ano 1, Joker Year 1. Foi ali que ele foi acusado desse uso, né? Mas assim, me surpreendeu que a galera foi pra cima, assim, tipo, não, tá usando IA, não sei o quê. Só que é o seguinte, se ele usasse só IA pra fazer a arte dele toda, do gibi todo, poderia ser problemático. Ao mesmo tempo, sabemos que a DC Comics tem um espaço para experimentação. Agora, o cara entremear a arte dele com o IA com um propósito, quem sabe experimental, cara, é a liberdade do artista. Ele não tá tapeando ninguém. Claro, depois ele poderia falar sobre o tema, falar, usei IA aqui e tal, porque é uma polêmica, né, esse uso hoje em dia, o que diferencia o ser humano do computador e até que limite poder usar isso e ainda faturar com isso, né? Mas se ele tá fazendo um experimentalismo, eu não vi problema nenhum. E até agora eu não vi ninguém falar isso, do tipo, olha, o cara tem o direito de experimentar. Você pega esse painel que eu coloquei, repare, em cima e embaixo, você vê que é desenho mesmo, que é a arte que é o estilo do Sorrentino. Agora, as críticas vêm para algumas artes, como essas, né, em que, essa nem tanto, essa ainda parece pintada, tem o estilo do Bill Sienkiewicz, né, mas tem alguns painéis, até você separou para nós, em que as pessoas que analisam o estilo IA de se fazer arte, por exemplo, as mãos que ficam um pouco anatômicas, porque a inteligência artificial não sabe fazer totalmente tudo, né, então a galera detectou os mamilos distorcidos, entre outras coisas que a gente vai mostrar. Então, o problema não é se ele usou ou não, o problema é ele não pode usar no meio da arte dele um IA para fazer um teste, para experimentar com essa nova tecnologia. A meu ver, ele pode. Entendi. Eu confesso, Creed, que nessa parte a gente pensa diferente. Eu não consigo ainda respeitar a arte da inteligência artificial. Para mim, o principal problema, para mim, é que assim, a inteligência artificial, ela tira referências que ela não mostra de onde ela está tirando. Então ela não cria nada, né? Você faz um pedido para ela tem um banco de dados incrível, que ela vai tirando um pedacinho daqui, um dali, e algumas pessoas, melhores do que eu, já conseguem identificar, né, alguns desenhos de inteligência artificial, conseguem identificar de onde ela tira algumas dessas coisas, saca? Alguns desenhos já estão, a galera que manja muito fala, não, isso aqui tirou de tal lugar e tal. E por enquanto, nesse momento que a gente está conversando, né, ainda não existe, assim, uma maneira de... Não tem crédito, entendeu? As pessoas que estão cedendo esses desenhos, né, que colocam na internet, a inteligência artificial está tirando, não existe crédito para essas pessoas. Então, assim, quando ele usa a inteligência artificial, ele tá, tecnicamente, assim, quase que como meio que roubando, né, assim, no momento que a gente tá nesse ainda, né? Isso tá sendo discutido lá fora e tudo mais, tal. Outra coisa também, que também me incomoda, é porque daí pra mim perde um pouco a coisa da artística, Creed, sabe? Porque daí tudo bem, se o cara souber muito de prompt ali, saber programar, ele vai fazer uma coisa mais legal, mas aí, pra mim, não é como eu enxergo os quadrinhos, né? Eu sempre quero
eu procuro ver a arte do cara, eu sei quanto é difícil desenhar algumas coisas, né? Então quando você vê assim, uma arte toda rebuscada ali, você fala, puxa, esse daí o cara ralou pra caramba, e eu particularmente dou mais valor para isso. Mas você falou muito bem, que eu concordo com você, na coisa de que experimentar aqui ou ali, nós estamos num momento exatamente disso mesmo, né? De fazer umas experimentações. O que a galera talvez esteja ficando muito brava nesse momento é porque ele tá calado. Ele até agora não falou nada sobre isso, né? Como quem tá negando que usou inteligência artificial. Mas eu li em alguns lugares que eles, inclusive, passaram essas artes, né? Tem alguns programas que já conseguem identificar se uma coisa veio de inteligência artificial. E alguns desses desenhos, né? O programa acusa que realmente foi feito, sabe? Dá pra fazer uma tecnologia reversa e tal. Então, se o Sorrentino vai lá e fala, não, pessoal, é um teste, é uma brincadeira. É que nem aquele problema com homenagem, né? Que o pessoal faz umas capas de gibis, às vezes, e eles falam, ó, isso aqui é uma homenagem a tal revista. Não tem problema nenhum. Agora, quando o cara não fala nada, você vê e fala, meu, essa capa tá igualzinha daquele cara lá. Soa mal, sabe? Talvez seja isso que você pegando o Sorrentino. Ô Márcio, eu não esperava que esse tema fosse trazer aí uns comentários bem interessantes. Acho que vale a pena a gente pegar esses comentários da galera, a partir aí do Jefferson Camargo e tal, porque para mim é um campo novo. Eu ainda não sei as possibilidades da IA total, mas a galera aí parece que tá mais antenada. Põe aí uns comentários pra gente falar um pouquinho deles, o Jefferson, ele diz assim, ó, aí deve ser um recurso ferramenta e não a solução completa. É o que a gente comentou, né? Eu concordo. Exatamente, é o que o Chris falou mesmo. Usar para experimentar, usar para alguma coisinha aqui ou ali, né? Até ver justiça, né? O André tá dizendo aqui, ó. Então, essa questão dos mamilos e das mãos é boa. No corpo esquelético, como desenhado por ele, decréptico, eu acho normal essas distorções. Acho que foi isso que ele quis mostrar. Não acho que foi inteligência artificial. Então aqui o André tá indo na contramão do que a galera tá polemizando. Na opinião dele, não é inteligência artificial. Né? E é uma possibilidade, porque os estilos que estão ali, comparados, são bem diferentes. E é um estilo que tá muito cópia, para mim, do Bill Sienkiewicz. Então, eu não sei em que medida o próprio Sorrentino não experimentou algumas coisas aí. Eu acho que esse é um tema que ainda vai dar pano pra manga, se foi IA ou não foi, né? Até ele falar alguma coisa também, né? Realmente. Aqui, ó, o Bruno tá dizendo, a IA bebe na criação de outros artistas, ela rouba pedacinho de arte de outras pessoas. É mais ou menos o que eu falei também, né? O que eu acredito também. Eu acho que pra mim é o que mais me dói, viu, Creed? É o que mais me dói. Porque, assim, tem desenhos de IA que o pessoal às vezes me manda, que eu acho incríveis mesmo, assim, é maravilhoso, cara, sabe? Tipo, eu consigo imaginar artistas usando como referência, por exemplo. Sei lá, você tem que desenhar Central Park, Creed. Só que você nunca foi pro Central Park. Você pede pra IA gerar ali uma situação ali pra você se inspirar, pra você, sabe, você poder fazer uma visita ali. Eu acho super legal, entendeu? Mas não deu crédito, né? Você colocar direto, pra mim é meio complicado. E o Creed tá dizendo aqui, ó, pra polemizar. O Mike. Quando o artista faz. Perdão, o Mike. Sabe, Mike? Pra polemizar, quando o artista faz um desenho e tem como referência os outros artistas, a arte dele não vem de um banco de dados de referência na cabeça dele. Então, realmente. É curioso, né? E já teve tretas com isso, né? Porque já teve artistas que brigaram aí, até publicamente, no mundo dos quadrinhos, porque, meu, você tá copiando meu estilo, cara, e aí? E tem uns caras que pedem permissão pra isso. Por exemplo, o Chris Vernon, ele começou com um estilinho parecido com o Frank Quitely, e foi migrando, mas assim, com o estilo dele, mas assim, sempre foi muito clara a referência, né? Eu tava lendo esse Omnibus 2 do Flash, tem um cara que e eu acho que ele é argentino também, é a cópia do Eduardo Risso, só que ele não chega aos pés do Risso, né? Então tem uns caras que realmente copiam, e aí? Quem é que enche o saco do cara quando ele tem uma cópia mental? Pois é, o André volta a falar assim, ó, e se ele desenhou algumas páginas e usou IA para acelerar a finalização de outras, por que não? Então aqui na opinião do André, o uso é uma ferramenta, né? Na opinião dele, é uma ferramenta que para ele não teria problema em usar. Para mim, realmente, assim, o que pega para mim de verdade mesmo é você não dar o mérito para os donos realmente da arte. É isso que realmente me pega. Mas aí vamos dar uma olhada aqui do porquê que as pessoas estão tendo tanta certeza que é IA, né? Então a gente já viu o exemplo dos mamilos, que cada um tá no lugar, cada mamilo tá no lugar, como se ele realmente tivesse esquecido de verificar isso. Nesse exemplo que o Kurt colocou na tela aqui agora, além de ter uma linha meio perdida ali, né? Esse terceiro painel, o pessoal notou que tem umas imagens iguais. É meio que um triângulo ali, tá vendo? Meio cinza e vermelho. Então, isso é uma coisa que a IA também faz, né? A inteligência artificial, ela tende a repetir algumas coisas que estão dando certo. É o que repete durante todo o desenho. E isso parece ter acontecido aqui. A não ser que ele tenha feito muito falando, eu quero fazer idêntico, porque realmente tá idêntico, né? Mas aí seria muita coincidência, né? Ele querer fazer assim, o mesmo detalhe, um do lado do outro ali, né? Seria realmente. O Jeff tá dizendo, realmente mamilos sempre são polêmicos. George Clooney curtiu isso. Ai, caramba. Olha lá o mamilo dessa cena
que tá mais esverdeada ali, né? Abaixo, do lado esquerdo da tela. Você que tem um mamilo lá em cima e o outro lá Aqui, embaixo. Então, assim, o André ainda comentou, não, talvez seja uma distorção, porque ele tá esquelético, mas tudo mais tá certinho, né, Chris? Nessa imagem, né? Tudo mais tá como que eu vou dizer? Os músculos estão corretíssimos, né? Só o mamilo que não tá. A mão, o Creed comentou bem, né? Primeiro, que a mão tá espelhada. Então você vê que é a mesma mão. Tá só espelhada de um lado pro outro. Só espelhou. Só que como se o programa viu que funcionou de um lado, só espelhou. Não é uma arte diferente, né? Tá praticamente espelhada, que também denota o uso de ar, né? É meio polêmico. Como o Creed falou, vai dar margem para conversar ainda, né, Creed? Vamos ver o que o Sorrentino comenta aí depois, se ele vai falar alguma coisa acerca aí. É isso mesmo, daria pra gente fazer um programa inteiro só disso, de tão curioso que é essa coisa aí, né? Realmente. E voltando um pouquinho ainda aqui, cara, tem uma pergunta que acabou ficando aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar o André também. Que ele pergunta pra gente, ó. Vocês sabem quando as HQs dos X-Men, a Cara de X, e do Wolverine que estão saindo agora nos Estados Unidos, vão sair aqui no Brasil pela Panini? Ô, André, existe um espaço de tempo de mais ou menos 6 meses, né, das publicações lá de fora para cá. A Panini tem mantido mais ou menos esse espaço de tempo, né? Já foi muito maior, mas por conta da pirataria que o pessoal estava fazendo, a Panini está conseguindo reduzir cada vez menos, né, esse espaço de espera dos leitores. Então, assim, tá no máximo de 6 meses, não tá passando disso. Ainda mais em séries tão famosas, né, de personagens tão grandes quanto o X-Men, Batman, né? A Panini tenta não vacilar muito, porque senão cai no mercado aí negro aí, a galera começa a ler de maneira não oficial, né? Então eu vou especular que está saindo lá agora, em menos de 6 meses vai estar chegando por aqui também, né? O Mike ainda completa dizendo assim, ó, um outro ponto, esse lance da galera ficar correndo atrás de achar detalhes que indicam o uso de IA, não corre o risco de virar uma caça às bruxas, já que tiveram artistas erroneamente acusados do uso? Pode acontecer também. É possível também. Pode, é possível também. Mas até onde eu vi, eu não vi assim a galera ficando bravo com isso. Apenas assim, notando que foi uso de ar, né? Pelo menos por enquanto eu não vi ninguém assim, tipo, pô, vou devolver a revista, né? Como aconteceu, sei lá, com outras obras. Mas é uma coisa de a gente cuidar, de observar com certeza, né? Vamos dar uma olhada aí. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!